Capítulo 5 de Romanos. Estamos diante de um capítulo extraordinário, rico, e cuja segunda parte, a comparação entre Adão e Cristo, tem provocado muita polêmica entre os estudiosos e provocado os intérpretes e a criatividade dos leitores, para ver, por causa da maneira como Paulo coloca aqui essa comparação. Nosso objetivo aqui hoje é tentar expor esse texto dentro da linha de raciocínio que nós temos seguido desde o início, ou seja, de que Paulo aqui está fazendo uma exposição do evangelho que ele prega à igreja de Roma. Ele está fazendo a exposição à igreja de Roma do evangelho que ele prega e pretende pregar nas regiões da Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E como as questões judaicas, o lugar de Israel, a questão da lei, o papel do judeu, da circuncisão, todas essas questões eram questões críticas, estavam no ar, todo mundo estava falando a respeito disso. Ele então, ao descrever o seu evangelho, o evangelho que ele prega, que é o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, só há um, ele também trata das questões relacionadas com Israel, a questão da lei, da circuncisão, das obras da lei. Tudo isso nós já vimos, numa certa medida, até aqui no capítulo 4. Nós vimos que no capítulo 1, Paulo fala da perdição de todos os gentios, os não-judeus. Eles receberam a revelação da natureza, têm uma revelação na consciência, todavia eles não receberam essa revelação de Deus, ao contrário, a rejeitaram e por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Eles estão, portanto, perdidos, carentes do evangelho, que é a única coisa que pode salvá-los, porque é o poder de Deus para a salvação. No capítulo 2, Paulo fala da perdição dos judeus também, porque da mesma forma que os gentios, os judeus receberam a revelação de Deus até num grau maior, revelação escrita, os oráculos de Deus. Mas eles também rejeitaram essa revelação. Eles desobedeceram a Deus, foram infiéis a esta revelação. E como resultado também Deus os encerrou debaixo da condenação da lei. E eles também precisam do evangelho, tanto quanto os gentios, razão pela qual Paulo quer pregar o evangelho na Espanha, onde também há grandes comunidades de judeus. Na primeira parte do capítulo 3, Paulo fecha essa questão da perdição, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele faz 7 citações do Antigo Testamento, encadeadas por um motivo comum, que é a perdição de toda a raça humana. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. 7 passagens do Antigo Testamento comprovando aquilo que ele havia dito, de que todos estão perdidos. Não há possibilidade de salvação alguma, tanto para quem nunca ouviu, como para quem já ouviu. Não há possibilidade de salvação alguma, a não ser mediante Jesus Cristo. E então, no capítulo 3, no final, ele apresenta a justificação pela fé em Cristo, gratuita, sem méritos, sem obras, sem a participação do homem, sem merecimento, mediante a graça de Deus que ele propôs pela fé no sangue de Cristo, como propiciação pelos nossos pecados, uma figura que Paulo tira do Antigo Testamento, do sistema dos sacrifícios. E aí no capítulo 4, que foi a última coisa que nós vimos, ele exemplifica a justificação pela fé na vida do pai da nação judaica. Foi Abraão. Abraão creu em Deus, creu na promessa de Deus de que viria o Salvador, creu contra a esperança, creu antes de ser circuncidado e creu antes da lei. Portanto, Abraão é o pai da fé, não somente dos judeus crentes, mas dos gentios crentes também, dos pagãos crentes. Ele é um modelo de crente. Não quer dizer que a fé de Abraão foi perfeita, houve momentos de vacilação, como nós sabemos pela história, mas no geral Abraão foi ou é para nós um modelo de alguém que confiou em Deus e na sua palavra, mesmo quando tudo ao seu redor parecia dizer que era humanamente impossível o cumprimento das promessas. Da mesma forma, nós assim cremos na ressurreição de Cristo, cremos que ele morreu pelos nossos pecados, mesmo que nunca vimos Cristo, mesmo que não o contemplemos exaltado, mesmo que não vemos cadáveres revivendo, mesmo que não vejamos coisas sobrenaturais acontecendo cotidianamente ao nosso redor, mesmo que não vejamos a Deus,
mas nós temos a sua palavra, a sua promessa, e é nela que nós nos apegamos contra tudo e contra todos, firmes, atravessando esse mar de dificuldades, esse vale da sombra da morte. E agora no capítulo 5, na primeira parte, Paulo fala das bênçãos da justificação pela fé. Quais são os privilégios que nós temos mediante Jesus Cristo? E ao fazer isso, ele está comparando o que Cristo obteve e nos concede gratuitamente com o sistema judaico de salvação pelas obras. Então, ele faz uma lista de 5 ou 6 privilégios que nos são concedidos mediante Jesus e que deveriam ser um motivo de grande alegria e de regozijo para todos nós. E na segunda parte do capítulo 5, ele explica como é que essas bênçãos podem nos chegar. Ele vai falar aqui da nossa união com Cristo. E ele faz isso à luz da figura do primeiro homem, que é Adão. E essa comparação entre Adão e Cristo, Adão é considerado por Paulo como sendo uma figura de Cristo, um tipo de Cristo, era uma menção profética, por assim dizer, daquilo que Jesus seria. Ao fazer essa comparação, Paulo vai responder uma série de questões. E entre elas, nós vamos ver, entre elas, questões como por que nem os gentios nem os judeus conseguem obedecer à revelação? Porque Paulo disse isso, mas não explicou por quê. Então, no capítulo 5, ele vai explicar por que é que nem os gentios conseguem obedecer à luz da revelação natural e nem os judeus obedecer à lei. O problema é que nós somos parte de uma raça pecadora, corrompida. O problema está na origem. Começou com o primeiro de nós, o nosso pai, Adão. E através dele, de geração em geração, essa corrupção e essa condenação foram transmitidos, o que então nos faz não somente pecadores, mas também corruptos no nosso coração, incapazes de obedecer a Deus e de seguir a sua lei. Ele também tem que explicar por que é que morreu gente entre Adão e a lei, porque Paulo está dizendo o tempo todo que a lei foi dada para mostrar o pecado, e que o salário do pecado é a morte. Mas morreu gente sem lei, morreu gente no período entre Adão e Moisés. A lei foi dada em Moisés. Mas antes de Moisés, desde Adão, gente vem morrendo sem ter a lei. Como é que é isso? Então Paulo vai explicar que a razão para isso é o pecado original. Que mesmo sem ter a lei, a revelação escrita de Deus, os homens estão debaixo da condenação da morte por causa do pecado com que pecaram em Adão. Adão é nosso representante e nós caímos nele. Então, ele vai falar aqui do conceito da representação de Adão, como Adão é o nosso representante, o cabeça da raça, tudo está muito compactado aí nessa relação, e ele precisa explicar essas questões todas. Outra questão que ele precisa explicar é por que é que a salvação tem que ser por um homem. Não são todos que pecaram? Por que a salvação não é uma questão individual? Cada um se salva. Por que tem que ser por um homem? E a resposta de Paulo é que foi por um homem que todos se tornaram pecadores. Então, por outro homem, todos podem se tornar justos e salvos. Então, Deus trata o problema da mesma maneira como ele começou. Ou seja, a solução de Deus é paralela ao problema. O problema foi que um homem precipitou a raça humana na condenação. A solução de Deus foi mandar outro homem que fizesse tudo certo e salvasse os descendentes de Adão. Então, são questões que Paulo trata aqui nesse capítulo. E aí vocês já podem ver a importância dele para nós. Então, nós vamos aí para a primeira parte, capítulo 5, de 1 a 11, onde Paulo expõe as bênçãos da justificação pela fé em Jesus Cristo. Dessa feita, eu não vou ficar projetando o texto, porque o texto que eu tenho, ele não está bom, e também priva vocês do privilégio de vocês acompanharem na Bíblia de vocês, marcarem, riscarem, né? Então, abra sua Bíblia, que eu não vou botar a Bíblia aqui não, vai ter que ser aí na escrita mesmo, tá? Lamento quem veio assim, não trouxe a Bíblia dizendo tem Bíblia lá na tela, não vai ter. Bom, então a sequência é essa.
após expor a perdição de todos os homens, judeus e gentios, e expor a justificação mediante a fé em Jesus Cristo, exemplificada na vida de Abraão, Paulo agora expõe as bênçãos decorrentes dessa justificação pela fé sem as obras da lei. Vamos ler então capítulo 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Bendito Deus, graças pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo apóstolo Paulo, a quem o Senhor deu tanta inteligência, percepção e entendimento espiritual. Pedimos agora que o Senhor nos ajude a entendê-lo. E ao entendê-lo, entender-te, já que ele falou inspirado por ti. E que a compreensão da tua palavra nos edifique, nos instrua, ilumine, conforte, desafie, corrija, repreenda, tudo de acordo com a necessidade. Tu conheces o teu povo aqui presente. Dá a cada um de acordo com a necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Bênçãos decorrentes da justificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há muitas mais. Mas Paulo aqui relaciona apenas 6, provavelmente porque elas têm a ver com o seu propósito e com as discussões que ele mantinha com os judaizantes a respeito da questão da justificação. A primeira que ele menciona é paz com Deus, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus aqui é diferente de paz de Deus. Paz de Deus ele menciona em Filipenses, quando ele diz assim, não andem ansiosos de coisa nenhuma, antes tragam diante de Deus todas as suas necessidades, com oração, súplica e ação de graças, e a paz de Deus encherá os seus corações. Aquela paz de Deus de Filipenses é um sentimento, é aquela sensação de tranquilidade, de confiança, de descanso que Deus nos dá quando nós levamos a Ele os nossos problemas em oração. Mas aqui Paulo não está falando da paz de Deus. Paz com Deus não é um sentimento, mas uma relação. Então, não é a questão de você sentir. A paz com Deus significa que entre você e Deus não há mais guerra. Não há mais contenda. Deus não tem mais demandas contra você. Ele não está entrando mais com a lei contra você. Ele não está mais processando você, como é o caso dos gentios e dos judeus, que, tendo recebido a revelação, a lei, rejeitaram e, portanto, estão debaixo da justa condenação de Deus. Em Cristo Jesus, pela fé no que ele fez, no seu sangue derramado, no sacrifício completo dele, somos aceitos por Deus, nossas dívidas são canceladas, somos justificados, considerados justos e, portanto, a expressão que melhor define a minha relação com Deus é de paz. Estou em paz com Deus, Deus não tem mais nada contra mim. Eu, portanto, estou nessa condição de reconciliação com Ele. Deus não tem mais nada contra mim. E essa é a primeira bênção que Paulo menciona aqui. Para o judeu, a paz ou o shalom era alguma coisa que eles esperavam para o milênio.
quando o Messias viesse e se sentasse no trono de Israel. E então haveria o Shalom, esse governo de paz sem fim. Era essa a visão do Shalom na perspectiva judaica. O que Paulo está dizendo é que em Cristo o Shalom é antecipado. Ele se torna individual e uma possessão presente. Eu já entro no Shalom de Deus agora. Não é uma questão de eu esperar. Ele diz, temos. Não é? Embora haja uma variante no grego, e portanto a corrigida que vocês têm aí diz tenhamos, que na verdade essa variante ela é inferior, né? Isso aí é um erro de copista. A possibilidade maior é que seja isso aqui mesmo, né? Que temos paz com Deus. No grego é a diferença de um ômicron e um ômega. É muito fácil o escriba ter na cópia se equivocado. Só que a tradução em português já é bem complicada, né? Há uma diferença entre tenhamos paz com Deus e temos paz com Deus. A variante mais correta é temos paz com Deus, como está sendo traduzida aí na atualizada. Então, Paulo antecipa o Shalom escatológico agora, dizendo que em Cristo Jesus nós já entramos nesse relacionamento de paz com Deus. Já experimentamos aqui agora esse reinado de paz, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção. E a diferença do sistema de obras. Porque no sistema judaico de obras, o judeu teria que esperar até o dia do julgamento para fazer a pesagem dos seus méritos. E lembra até que eu disse que ele ainda contava com os méritos dos patriarcas e das matriarcas, caso ele não tivesse mérito suficiente. Mas o cristão não. Ele já sabe o resultado. Ele já está justificado, já está perdoado e ele já entra no Shalom de Deus aqui e agora. Então essa é a primeira bênção da justificação pela fé. Ela antecipa o Shalom desejado pelos judeus. Segunda, mencionada no verso 2, é acesso a Deus. Ele diz, por intermédio de quem, Jesus, obtivemos igualmente, ou seja, pela graça, acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. A palavra acesso aqui, prosagogê, no grego, ela é a palavra que era usada para se referir ao acesso à Câmara Real, onde o rei se sentava no trono, onde ele concedia a audiência e os seus favores. Então, esse é o segundo benefício de você ter paz com Deus. Você pode agora ter acesso a Ele, livremente, à sua presença, mediante Jesus Cristo. É como se Jesus fosse o introdutor, como havia no palácio. O introdutor é alguém que pegava o visitante, o solicitante, alguém que queria chegar na presença do rei, e o conduzia pela mão até a Câmara Real, onde o rei estava sentado no seu trono. Então, por intermédio de Cristo, nós temos acesso pela fé a esta graça, a este favor, lá ao trono de Deus, onde Ele nos ouve, nos recebe, nos aceita, nos escuta e nos atende. Paz e acesso ao Rei do Universo. Então, Paulo aqui está explodindo a mente dos judeus, né? Porque isso para o judeu era alguma coisa que só aconteceria no Shalom terreno, não é? Mas Paulo está dizendo, não, aqui e agora nós já temos acesso ao Rei do Universo, podemos chegar a Ele, e isso mediante o introdutor, o mediador que é Jesus. Terceiro benefício, está aí, final do verso 2, ele diz sim, que nessa graça na qual nós estamos firmes, não é? Estamos firmes nessa graça, estamos persuadidos, convencidos que é mediante Jesus e somente mediante Ele que nós podemos ter estas coisas. Final do verso 2, a terceira bênção, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança aqui você pode trocar pela palavra certeza. Paulo, quando fala em esperança, é porque é uma certeza. E certeza pela fé é a convicção das coisas que se esperam. É por isso que certeza e esperança na Bíblia, com frequência, é a mesma coisa. Em português, isso não faz muito sentido. É um problema só de tradução. Porque quando a gente fala, eu tenho esperança de que alguma coisa aconteça, a gente não tem certeza. A gente espera que venha acontecer. Mas no linguajar grego, quando fala esperança, é você simplesmente esperar aquilo que você já tem por certo. Como, por exemplo, lá em Hebreus 11, quando o autor vai definir fé, ele diz que fé é a certeza das coisas que não se veem e a esperança das coisas que e a convicção das coisas que se esperam. Então, é nesse sentido que a palavra esperança é usada aqui.
Então, quando fala esperança da glória de Deus, é a convicção da revelação da glória de Deus em Cristo Jesus, finalmente. Ou seja, a vitória e o triunfo final de Deus na pessoa de Jesus. Então, nós nos gloriamos nisso. Esse é o motivo da nossa glória. Nós não nos gloriamos, nós não exultamos, ou não é o motivo principal da nossa vida, as coisas terrenas aqui, mas a nossa expectativa, a nossa esperança é o escatom, é a realização final de todas as coisas, a manifestação final da glória de Deus, que já teve início agora com Jesus Cristo. Então é nisso que nós nos gloriamos, coisa que para o judeu que descansava na lei, ou esperava alcançar todas estas coisas pela guarda meritória da lei, era uma coisa impossível, porque envolvia incerteza e dificuldade pelo próprio fato de que ele podia falhar e não chegar lá. Mas não para o cristão. Em Cristo Jesus, ele tem paz com Deus, ele tem acesso à presença de Deus e ele tem convicção da manifestação da glória de Deus. E é nisso que ele se gloria, nessa expectativa e nessa esperança. Quarta bênção mencionada, essa é a base para a gente dizer conta a bênção, tá? A base é essa daqui. Então, nós quando vamos contar a bênção, vamos contar essas daqui. Aliás, por falar nisso, permita aqui só uma historinha para ilustrar. Eu estava assistindo uma vez um desses canais aí, um desses programas de televisão, né, onde tem os missionários aí botando o pessoal para contar a benção. Aí o missionário chamou alguém, né, era a parte de contar as bênçãos. E aí chamou alguém e disse, conta a benção, irmão. Aí, irmão, ô pastor, missionário, eu estava desempregado, eu estava passando por muita dificuldade, com muita dívida, aí comprei o cajado de Moisés, bati assim nas minhas contas, tal, e olha, o mar se abriu, realmente se abriu, eu paguei todas as minhas dívidas, hoje tenho o meu negócio, hoje estou feliz, estou próspero, oh, aleluia, glória, glória, muito bem. Irmã, conta a benção. Pastor, olha, meu casamento estava desfeito, o meu marido tinha me largado por outra, me deixou com meus filhos, não pagava pensão. Aí eu fiz a corrente dos 318, um homem de oração, de fé. Meu marido voltou para mim, largou aquela amante, e hoje nós vivemos muito bem. Amém, aleluia, glória a Deus. Chegou uma velhinha, a senhora disse, irmã, conta a benção. Missionário, Jesus perdoou meus pecados. Eu entendi, Jesus pagou meus pecados, eu estou perdoada. Missionário, oh, que coisa boa. Mas agora conta a benção. Eu vi. Só que quando Paulo conta a bênção, né? Você está vendo aqui ele contando as bênçãos, não tem prosperidade, não tem saúde, não tem segurança financeira, não tem resolução de problemas imediatos. Paulo está contando, de fato, as verdadeiras bênçãos, as duradouras. Não é que Deus não nos possa abençoar com aquelas outras coisas, mas elas são absolutamente secundárias. Deus pode dá-las ou não, está na soberania dele. A bênção que o Evangelho vem trazer, em primeiro lugar, é essa daqui. Estas são as bênçãos do Evangelho. Paz com Deus, acesso a Ele, esperança da glória, e tem mais, olha. Não só isso, mas também glória nas tribulações. Veja como é exatamente o contrário do Evangelho da prosperidade. Ele diz no verso 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você haveria de pensar o seguinte, uma pessoa que tem paz com Deus, veja só, você tem paz com Deus, Deus não tem nada contra você. Você tem acesso à presença real de Deus na mediação de Jesus Cristo. Você sabe que a glória de Deus vai se manifestar e você se gloria nessa esperança. E ainda passa por tribulação. É o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o justificado passa por tribulação, mesmo que ele tenha paz com Deus, acesso a Deus e a esperança da glória de Deus. Então, o fato de que somos justificados pela fé não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações aqui nesse mundo. Paulo provavelmente está fazendo um contraste com a interpretação judaica errada das promessas materiais do Antigo Testamento para a nação de Israel. Porque, segundo a leitura judaica, se media no Antigo Testamento o favor de Deus pela prosperidade, pela tranquilidade, pela vitória, pelo acúmulo de riquezas, uma família numerosa,
um negócio bem sucedido, Israel dominando sobre outras nações. E Paulo aqui está dizendo que o que é justificado pela fé, ele passa por tribulações e não somente isso, ele se gloria nessas tribulações. Por quê? Por que ele se gloria? Porque ele olha para essas tribulações e em vez de ver nelas o desfavor de Deus e a ira de Deus, ele vê motivo para a glória. Ele diz aqui, verso 3, porque nós sabemos, primeiro, que a tribulação produz perseverança. Perseverança é a capacidade de você continuar a crer em Deus, mesmo quando tudo dá errado. É a capacidade de você continuar crente quando tudo sai do jeito que você não queria. Porque ser crente quando tudo vai bem é uma coisa. Mas você ser crente quando tudo dá errado é outra. Perseverar é a habilidade de você continuar amando a Deus e servindo a Deus, mesmo quando você está passando por tribulações. E a perseverança não é uma coisa que você aprende no Instituto Bíblico, num seminário, num curso de teologia ou na escola dominical. Você só aprende na escola da vida. Só aprende na escola da vida. E é por isso que Deus permite a tribulação na vida do justificado. Porque ele tem que aprender a perseverar aqui nesse mundo, nessa confiança em Deus. Lembra de Abraão? Num certo sentido, isso aqui é, na prática, a vida de Abraão. Perseverar, mesmo quando as coisas parecem ser contrárias. O primeiro benefício da tribulação é a perseverança. A gente aprende a continuar crendo em Deus e firme nas suas promessas. A tribulação produz a perseverança e com, verso 4, a perseverança vem o quê? Experiência. Experiência, mais uma vez, não é uma coisa que você aprende nos livros, mas é uma coisa que você aprende com o tempo. De você andar com Deus, passar pelas tribulações, buscar a Deus, e você vai aprendendo, você se torna uma pessoa experiente com Deus. Então, a rigor, quanto mais tempo nós temos de caminhada com Deus, mais experientes nós devíamos ser. Quando você encontra uma pessoa que já há muitos anos é crente, mas é um bobo, você pode saber que ele não tirou proveito nenhum das tribulações. Ele não aprendeu nada das provações pelas quais Deus o fez passar. Ele endureceu o coração, fechou os olhos, ele não se humilhou diante de Deus, ele não teve um coração de discípulo para aprender com as provas, com as dificuldades da vida. É isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 6. Capítulo 5, vocês já deviam ser mestres pelo tempo decorrido, mas agora vocês estão precisando aprender o ABC. Aprender o ABC. Então, como é que a gente adquire experiência na vida cristã? É aproveitando as tribulações, entendendo as tribulações, perseverando, e isso vai produzir experiência. E, finalmente, a experiência produz o quê? Esperança. Esperança aqui é aquela certeza, né? Aquela convicção exultante, aquela o firme aguardo do cumprimento final das promessas de Deus. Se você se pergunta, isso aqui é uma sequência lógica. Se você se pergunta, por que você não tem muita expectativa? Por que você não fica... Por que você não tem tanta certeza? Por que você vacila tanto? Talvez a resposta seja porque aqui nessa cadeia, em algum momento, você faltou um elo. O elo é esse: justificação, tribulação, experiência e aí esperança. Se você não tem esperança, ou se isso não é uma coisa que ocupa o seu coração, está faltando algum elo antes. E agora veja qual é o próximo elo. A próxima bênção que está na sequência. Ora, verso 5, a esperança não confunde, porque, como eu disse, ela é certeza, não é? Ela é a certeza, por isso ela não traz confusão. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa experiência do amor de Deus no nosso coração é o clímax, não é? Justificação, tribulação, experiência, perseverança, perseverança, experiência, esperança e a consciência do amor de Deus. Isso aqui é o clímax, é o que a gente chama de plenitude do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É você de tal maneira estar unido ao Espírito Santo, porque é ele quem transmite o amor de Deus por você, que você se sente cheio do amor de Deus. O fruto do Espírito é amor. Lembra lá em Gálatas?
Então, quando você é cheio do Espírito Santo, o primeiro fruto é esse. O seu coração transborda com o amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. E isso é o resultado desse processo. Tem muita gente que quer ser cheio do Espírito Santo, transbordar do amor de Deus, mas não quer a tribulação. Né? É a teologia da glória, a teologia da prosperidade, a teologia da bênção. E esquece a teologia da cruz, que antes de Pentecostes tem a cruz, tem o Calvário. Tem o Calvário. Então, esse evangelho falso que vem sendo ensinado por aí, na televisão, no movimento gospel, eu não estou dizendo que tudo que está no gospel está errado, mas a boa parte da música gospel é teologia da glória. Não tem nada de cruz. É só vitória, tomar posse, declarar, ir em frente. E ninguém quer saber disso aqui. Ninguém quer pregar sobre isso aqui. Ninguém quer ouvir o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, para que essa experiência do amor de Deus, ela é a coroa ou o clímax de todo esse processo que começa com as tribulações. É por isso que Paulo se gloria nas tribulações. Entenderam agora porque é que ele diz que se gloria nas tribulações? Porque ele vê as tribulações dessa perspectiva. E é assim que o cristão também deveria ver as dificuldades, os problemas, as angústias, os contratempos, percalços, os incidentes, tudo, enfim, que nos acontece, os males circunstanciais que vêm ao nosso redor, eles têm que ser vistos como a bondosa mão de Deus para nos ensinar caráter e nos ensinar a experimentar o seu amor. E esse amor está revelado não nas bênçãos materiais, mas está revelado em que? Paulo explica do verso 6 até o verso 8. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor de Deus que é derramado em nosso coração, ele tem como centro e alvo a cruz do Calvário, porque foi lá que Deus provou que nos amava. Então, uma compreensão da cruz, quanto mais nós compreendemos a cruz e percebemos o seu valor, mais nós entendemos o amor de Deus. Porque, gente, por um justo alguém se anima a morrer, mas morrer por um ímpio, morrer por um injusto, e foi exatamente isso o que Cristo fez. Portanto, a morte de Cristo por ímpios como eu e como vocês é a maior prova do amor de Deus. Por isso, não vá procurar prova do amor de Deus em bênção material, em prosperidade financeira, em cura, em saúde, porque embora Deus possa dar estas coisas, e quando Ele as dá, é uma demonstração do seu amor, mas a demonstração máxima do amor de Deus é a cruz do Calvário. Não tem outra. É ali que Ele prova o seu amor para conosco. E é isso que o Espírito Santo nos convence. Ser cheio do Espírito é isso, é ter essa compreensão. É ter o coração inundado pela compreensão do sacrifício de Cristo, o que resulta em gratidão e louvor a Deus. E agora a última bênção mencionada aí, eu mencionei paz, acesso, glória na esperança da glória, glória nas tribulações, que redunda em consciência do amor de Deus por nós, e por último Paulo fala da reconciliação, de 9 a 11. No 10 ele disse que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e aí então ele vai para a conclusão lógica. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A salvação da ira, agora, a ira de Deus, no conceito judaico, haveria de se manifestar na vinda do Messias. Quando o Messias viesse, o Messias terreno, político, então Deus, através dele, haveria de derramar sua ira contra as nações, os goim, os gentios, que seriam destruídos ou subjugados. Então, ira era um conceito escatológico. Também era um momento em que a própria nação de Israel poderia ser submetida ao julgamento de Deus. O que Paulo está dizendo é que agora, em Cristo Jesus, nós já antecipadamente somos livres da ira de Deus. Nós não precisamos mais temer a ira vindoura.
Deus já nos livra aqui e agora da ira que está por se abater sobre o mundo no juízo final e no julgamento final de Deus. Volto a ler o verso 9. Muito mais agora. Olha, se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. A salvação da ira de Deus, então, eu esqueci de mencionar aqui, é porque eu coloquei junto de reconciliação, mas seria a outra bênção, que já nos é antecipada em Cristo Jesus. Tudo isso o judeu esperava no futuro, no reino milenar. Paulo diz que tudo isso é nosso agora em Cristo Jesus. O reino já chegou nesse sentido, né? As bênçãos do reino milenar já estão aqui conosco, na mediação de Jesus Cristo, gratuitamente, pela fé, sem mérito nenhum. E ele continua então para o último ponto, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos aqui é a situação retratada no capítulo 1 e 2, não é? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação com Deus e salvação mediante Jesus. Verso 11, última bênção, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação com Deus é o tema de toda religião. A própria palavra religião, em latim, religare. A ideia é de religar o homem a Deus. Todas as religiões oferecem algum sistema de religação. Pressupõe que há uma separação entre Deus e os homens, a não ser nas religiões panteístas, mas as demais pressupõem que há uma diferença, há uma separação, que o homem desagrada a divindade, e aí então toda religião propõe um sistema de salvação, onde através da performance de determinados rituais, do cumprimento de determinados requerimentos, o homem então se religa a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que essa reconciliação com Deus, ela é feita na base do sangue de Cristo. É feita com base na justificação que vem pela morte de Jesus e pela sua ressurreição. E, portanto, nós já estamos reconciliados plenamente com Deus. Veja só o catálogo. Paz com Deus, acesso a Ele pela fé, glória na esperança da glória, glória nas tribulações, experiência do seu amor, livramento da ira futura e reconciliação aqui e agora com Deus. Todas estas são as bênçãos decorrentes da justificação pela fé, e o contraste principal entre elas e o sistema de salvação pelas obras do judaísmo é que nós já as experimentamos agora, no judaísmo era futuro. Com certeza, no judaísmo havia ainda a expectativa. E plenamente, totalmente, temos acesso a todas estas coisas, embora nós aguardemos a manifestação final do reino de Deus. Que bênção, não é? Louvado seja. A gente não devia ser um povo mais feliz do mundo? Às vezes a gente é tão macambúzio, né? Tão deprimido, tão triste, mas é verdade, não é? Eu já ouvi um pastor, uma vez li uma citação de um antigo pastor reformado dizendo que a coisa mais difícil que ele encontrava no ministério é fazer o crente alegre e o ímpio triste. Entristecer o ímpio por causa dos pecados dele e fazer o crente se alegrar por causa das bênçãos. É a maior dificuldade do pastor, né, na igreja, né? Que os crentes estão lá, tudo, né? Difícil, né? Mas quando a gente olha esse quadro aqui, nós devíamos ser o povo mais feliz do mundo, mesmo passando pelas tribulações. Amém? Conclusões dessa primeira parte. Paulo mostra como a justificação pela fé é superior à justificação pelas obras da lei. Porque é agora, porque é certo e porque é completo. Como deveríamos então nos alegrar e regozijar mais em nossa salvação? Outro ponto que nós vemos aqui é que mesmo as tribulações nessa vida se tornam motivo de glória para o justificado pela fé em Cristo Jesus. Quando os ímpios que não conhecem a Deus, eles sofrem um acidente, perdem um negócio, morre alguém na família, eles ficam desesperados, eles têm medo. Eles têm pavor, têm terror, é desconhecido, eles não sabem o que é. Mas não para nós. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por último, a maior prova do amor de Deus não são suas bênçãos e confortos terrenos, mas a dádiva de seu Filho. Não esqueçamos disso. Se a gente lembrar disso
e tiver isso muito seguro na nossa mente e teologia, a gente não vai cair na onda da teologia da prosperidade. A revelação do amor de Deus por mim se faz maior e mais clara na dádiva de seu Filho, que morreu por mim, sendo eu um miserável pecador. Amém? Tem água aqui? Isso é uma tribulação, não tem uma água aqui. Mas eu suportarei. Experiência, não é? Vamos em frente aqui. Não, diga, fica tranquilo, não se preocupa não. Eu bebo água no final. Se for o David, pode ser. Segunda parte, 5 de 12 a 21. Falar em seminarista, né? Pensando no David. Diz que Spurgeon, aquele famoso pregador batista, ele tinha uma escola para pastores, né? Aí um amigo dele disse, eu vou mandar para você um candidato ao ministério, eu queria que você examinasse, para ver se ele tem condição de ser pastor. Aí Spurgeon disse, mande ele chegar às 6 horas da manhã na minha casa. Aí não deu outra. 6 horas da manhã no dia seguinte, o cara chegou, bateu na porta. Passou até às 7 batendo, nada, Spurgeon não atendeu. Então ele sentou pacientemente ali na entrada e ficou esperando. 10 horas da manhã, Spurgeon abriu a porta, não é? E disse, bom dia, bom dia. O que é que o senhor deseja? Não, o pastor fulano me mandou aqui para o senhor me examinar, para ver se eu posso ser candidato ao ministério. Aí Spurgeon, tá bem. Vou fazer só 2 perguntas. Primeiro, quanto é 1 mais 1? O seminarista disse, é 2, senhor. Tá bem. Soletre gato. O seminarista é G-A-T-O. Muito bem, está aprovado. Tchau. Aí o pastor disse, eu não entendi. Ele disse, primeiro, ele foi pontual, né? Isso é muito importante do pastor. Segundo, ele foi paciente. Terceiro, ele foi humilde, porque ele aceitou responder as minhas perguntas idiotas sem nenhum questionamento. Então, esse está pronto para ser pastor. Pode mandar para o seminário. Então, na hora que o David saiu de fininho ali para pegar água, ele disse, esse vai dar um pastor então. Vamos lá, gente. Adão e Cristo. 5 de 12 a 21. E é rápido, hein? Obrigado, David. Ainda está aberto, hein? Muito bem, gente. Antes de ler o texto, aqui estão algumas coisas que a essa altura ficaram pendentes. Toda essa explicação até aqui, capítulo 1 até 5:11, algumas pontas ficaram soltas. E Paulo precisa fechar a questão. Primeiro, se a morte é o resultado do pecado, como Paulo vem dizendo, e o pecado é a quebra da lei, por que é que aqueles que viveram de Adão a Moisés, sem a lei, morreram? Não tinha lei? Então, como é que eles morreram? Segunda coisa, por que é que ninguém, nem judeus nem gentios, conseguem obedecer à lei de Deus escrita na natureza e na consciência? Porque é o que ele disse, capítulo 1, capítulo 2 e metade do 3. Terceira coisa, por que que é necessário que a justificação e a vida viessem através de um único homem e não mediante as obras e méritos de cada um? Porque no sistema judaico, cada um se salvava. Cada indivíduo teria que fazer o que era necessário para a salvação. Mas agora Paulo está dizendo que a salvação é mediante uma pessoa, o esforço de uma pessoa só. Por que isso? E outra coisa, de que maneira a morte e a ressurreição de Cristo são de valor para mim, uma vez que nós estamos separados no tempo? Eu não vi Cristo, não estava presente quando ele morreu nem ressuscitou. De que maneira aquilo que ele fez pode me atingir hoje, na época de Paulo, 30 anos depois do acontecido, na nossa época, 2000 anos depois. Então são algumas coisas que ficaram pendendo. E Paulo responde então com essa analogia que ele faz entre Adão e Cristo. Antes de entrar na analogia, então vamos lembrar primeiro a figura de Adão.
Quando nós lemos Gênesis de 1 a 3, nós encontramos então essa personagem Adão. Adão, de acordo com o relato de Gênesis, eu não vou ler aqui porque é muito conhecido, todos vocês são familiarizados. No relato de Gênesis capítulo 1, Deus formou um boneco, um homem do barro, e lhe soprou o espírito de vida. E lhe deu o nome de Adão, que em hebraico significa vermelho ou barro vermelho. Então, esse é o nome de Adão, explicando o material do qual ele foi feito, do pó da terra. E em seguida Deus fez a sua companheira da sua costela. E Deus fez ambos a sua imagem e semelhança, e Deus os constituiu como coroa da criação, e Deus lhes deu alguns mandatos. Deus mandou com que eles povoassem a terra, mandou que eles cuidassem do jardim, e Deus entrou com eles, com Adão, Deus fez um pacto com Adão, e por implicação com toda a sua descendência, porque como primeiro homem, Adão era o cabeça da raça e o seu representante federal. Deus, quando criou Adão, e portanto o primeiro ser humano, juntamente com Eva, Deus o fez diferente, por exemplo, da criação daquela outra ordem de seres morais que são os anjos. De toda a criação de Deus, tem apenas duas raças de seres morais, que têm consciência e capacidade de escolha, que foram os anjos e os homens. Mas há uma diferença na criação de ambos. Os anjos não têm corpo, o homem tem. E os anjos, eles já foram criados todos de uma vez. Quando Deus criou os anjos, vamos supor que seja 3 milhões. Ele criou 3 milhões de anjos. E hoje existem 3 milhões de anjos. Eles não se reproduzem e não morrem. Então, existe hoje a mesma quantidade de anjos que Deus criou no dia em que os criou. Mas Deus criou o ser humano diferente. Em vez de criar já o número total da raça humana, ele criou um casal. E com a capacidade de reprodução. Então, a raça humana estava toda em Adão, quando ele foi criado. Então, nesse sentido, Adão é o representante, o cabeça de uma raça. E quando Deus fez um pacto com Adão, o pacto foi aquele. Você está vendo essa árvore aqui? Se você me obedecer e não comer dessa árvore, você terá vida. Se você me desobedecer e comer dessa árvore, você vai morrer. No dia que você comer, você certamente vai morrer. Deus fez um pacto com Adão, é chamado pacto das obras, onde a obediência traria a vida e a desobediência traria a morte. Deus entrou em pacto com Adão. E ao fazer isso, ele entrou num pacto com Adão e a sua descendência, porque nós estávamos todos em Adão, estávamos todos representados ali. Quando Adão quebrou o pacto, quando Adão desobedeceu a Deus lá no jardim, juntamente com sua mulher, ele trouxe as consequências não somente sobre si, mas sobre toda a raça humana que estava nele. Portanto, o primeiro filho que nasceu de Adão e Eva já nasceu debaixo da condenação e da ira de Deus. Já nasceu inclinado ao mal, já herdou a natureza corrompida de Adão, que se corrompeu na queda, e já nasceu pecador, já nasce nessa situação. Então, é o que na teologia, e é o que Paulo vai dizer aqui, isso não sou eu que estou dizendo, Paulo está dizendo, né? Isso é o que a gente chama de pecado original. Paulo não usa esse termo, mas o conceito é esse, de que nós hoje sofremos as consequências do pecado do primeiro homem, que era o nosso representante e o cabeça da raça. E as consequências, então, são estas aí: pecado, condenação e morte. Se você me perguntar o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno, eu respondo: nada. Você já está a caminho, né? Desde que você nasceu, né? Já está a caminho, porque nós fazemos parte de uma raça condenada, né? Cujo nosso representante nos representou mal, quebrou o pacto, desobedeceu a Deus, ofendeu a Deus, e como resultado nós herdamos todas estas consequências. E se você disser que isso é injusto, eu respondo que você prova que não é injusto porque você faz as mesmas coisas de Adão ou pior. Você continua ofendendo a Deus exatamente como Adão ofendeu. E você desobedece a Deus do mesmo jeito ou pior. Então, não venha dizer que é uma questão de injustiça, porque você corrobora nisso também. Então, Adão. Deixe-me abordar agora uma outra questão extremamente importante. Será que Adão realmente existiu?
Para muitos teólogos, pastores, cientistas, Adão é uma figura mitológica. Gênesis de 1 a 3 é mito, é fábula. Ali são lendas da nação de Israel, chamadas lendas fundantes, mitos fundantes, que visam explicar determinadas questões filosóficas e teológicas e que são respondidas sob a forma de lendas. Essas histórias foram criadas pela nação de Israel para explicar por que Israel tem direito à terra, né? Por que Israel tem um sistema de sacrifícios, por que Israel é a nação escolhida por Deus e assim por diante. Então, segundo esse pessoal, Adão realmente não existiu, não houve isso. Esse pessoal é influenciado pela teoria da evolução, de que o ser humano é fruto de um longo processo evolutivo, onde mutações genéticas ao acaso, casuais, randômicas, seguido um processo cego de seleção natural que implica na sobrevivência do gene mais esperto e mais adaptável, a raça, então, houve esse desenvolvimento do simples para o complexo, seguindo esse princípio de seleção natural, que finalmente um dia um humanoide, num determinado momento, deu um estalo, ele adquiriu consciência, caiu o rabo, ele ficou em pé, eis o Homo sapiens. Então, preciso mais fé para acreditar nisso do que para acreditar na Bíblia, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Então, o pessoal diz que há prova disso, né? Muita gente contesta que não há evidência fóssil, a fundamentação é furada, a complexidade da vida não pode ser explicada como sendo fruto do acaso, as descobertas mais recentes do DNA, o código da vida, códigos dentro do código do DNA, o sistema de comunicação, o nosso sistema de comunicação binário é extremamente rudimentar comparado ao sistema de informação do DNA, que é muito mais complexo do que o binário. O pessoal ainda não sabe o que fazer com a complexidade que eles estão descobrindo, que está por detrás da mais simples célula. Então, já se diz que haverá uma quarta revisão da teoria de Darwin, que teve a teoria de Darwin, depois uma modificação por causa de Lamarck, que tinha problemas com a questão do propósito, depois veio a nova síntese evolutiva de alguns anos depois, mais uma alteração, e agora já estão dizendo que vai ter outra alteração na teoria da evolução, porque ela não explica mais os dados. Porque a genética, a biogenética, especialmente a molecular, tem revelado uma espantosa complexidade na mais simples das células, e, portanto, essa ideia de que as coisas evoluíram randomicamente não pode ser explicada. Então, dizem que a próxima versão de Darwin já vai incluir propósito, né? Que é claro que eles não vão admitir que Deus é que está por detrás, mas há uma intenção, que eles vão dizer que é alguma coisa que está na própria natureza, né? Há um propósito e uma intenção. Bom, de qualquer maneira, o pessoal, então, que acha que a ciência tem resposta para tudo, quando, na verdade, a ciência só tem resposta para o mundo material, porque ela só pode lidar com experiências, né? A ciência não pode responder coisas metafísicas, né? Então, o pessoal que acha que a ciência tem resposta para todas as coisas, então fica com vergonha de dizer que Deus fez o homem do barro, soprou nele no nariz, o homem ficou um ser vivente, Deus então tira uma costela e faz a mulher, o pessoal fica até com vergonha, né, em sala de aula, né, os crentes na universidade, né, fica assim, né, meio assim, esperando que ninguém levante a questão, né? Levante a questão. Bom, eu teria muita coisa para dizer, do ponto de vista científico, limitadamente, porque eu não sou um cientista, filosófico um pouco mais, as objeções, as dificuldades que seria dizer que Gênesis de 1 a 3 não é literal. Mas eu vou trazer apenas os problemas teológicos, porque tem gente que é crente, tem pastor e tem teólogo que quer continuar a manter a doutrina da salvação e da justificação, mas ao mesmo tempo achando que não houve realmente um homem chamado Adão. Se não houve, se Gênesis 3, 1, 2 e 3 não é literal, se Deus não criou um primeiro homem, fez um pacto com ele, pacto esse que foi quebrado pelo homem, fica sem explicação a queda e o pecado do homem. Então, de onde veio isso que nós somos? Por que nós somos assim? Fica sem explicação a necessidade de Cristo. Por que é que foi necessário que Deus mandasse
o seu filho. Fica sem explicação Romanos 5. Paulo está errado, porque ele está dizendo que Adão era uma figura de Cristo. E ele faz um paralelo entre Adão e Jesus, que é uma figura histórica. Se Adão não era uma figura histórica, o paralelo fica quebrado. Sem Adão, você não vê necessidade de justificação, você não vê necessidade de cristologia, você não vê necessidade de absolutamente nada. A religião decorrente, de fato, então, seria o moralismo. Se não houve uma queda, se não há pecado original, se nós não somos uma raça condenada, então não há necessidade de expiação, justificação, propiciação, redenção, e o caminho realmente da nossa superação humana é fazer o bem dentro da medida que nós podemos. Então, é a religião do naturalismo, uma vez que você tira Adão de cena. Então, as consequências são grandes. Eu só quero avisar você, você não pode ter Gênesis de 1 a 3 figuradamente e Romanos 5 literalmente. Então, ou Paulo está errado, ou Moisés está errado. Tá certo? Nessa sua perspectiva. Não é? Ou Moisés está errado, ou Paulo está errado. Então, ou então estão ambos certos, ou estão os dois errados. Nós cremos que ambos estão certos. Tá bom? Isso à guisa de explicação. Bom, Adão. E agora, Cristo. Paulo vai abordar Cristo aqui nesse capítulo, a partir do que ele diz no verso 14, de que Adão era um tipo de Cristo. Veja aí, 14b. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir é Cristo. Adão prefigurava, ou seja, ele era uma prefiguração, um símbolo, um tipo profético de Cristo. É por isso que, agora abra a Bíblia em 1 Coríntios 15, é por isso que Paulo, em outro lugar, na carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, a partir de 44 até 49, ele chama Cristo de, veja só, o último Adão, o segundo homem e o homem celestial, em contraste com Adão, que era o homem terreno. Paulo estabelece uma comparação até mais clara em 1 Coríntios 15 do que essa que ele faz em Romanos 5. Veja como ele diz, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Cristo. Não é? 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, que foi Adão, foi formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Por que Cristo é chamado do segundo homem? Já que depois de Adão veio Caim, Abel, Matusalém, Moisés, Abraão, houve milhões de homens entre Adão e Jesus. Mas por que Paulo chama Jesus de o segundo homem? É porque os dois eram representantes de raça. Adão era o representante da raça humana. Cristo é o segundo homem porque ele é o representante de uma nova raça. De uma nova raça, de uma nova humanidade. Então, nesse sentido, ele é o último Adão, porque não virá uma terceira raça. E ele é o segundo homem, porque nele Deus começa de novo. Ele começa uma nova raça, uma nova humanidade em Jesus. E aí, a outra comparação é do terreno e do celestial. 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós temos a imagem de Adão, recebida por transmissão, somos pecadores. Devemos trazer também a imagem do celestial, que é Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, nascemos de novo, a regeneração, nós temos então a imagem de Cristo em nós. Da mesma forma que nós herdamos de Adão a sua imagem corrompida de pecadores, em Cristo nós herdamos a imagem celestial do novo homem, da nova raça. É nessa base que Paulo faz a comparação que nós agora vamos ver em Romanos 5. Mas ainda mais uma coisinha.
Aqui Paulo faz uma coisa que deixa o pessoal arrancando os cabelos. É a forma como ele usa a palavra muitos e todos, no que diz respeito à extensão da ofensa de Adão e da obediência de Cristo. Então, aqui nessa passagem, você vai encontrar o seguinte, veja a confusão. Todos significa todos, no versículo 12 e no versículo 18. Muitos significa todos, no verso 15 e no verso 19. Muitos significa muitos, no 15b e no 19b. E todos significa muitos, em 18b. Não há uma explicação unânime dos teólogos, né, exegetas, por que é que Paulo faz isso. Mas a explicação mais provável você tem que ler no contexto. Não é? E no contexto, talvez, isso vai ficar mais claro. Vamos lendo, e à medida que apareceu o todos e o muitos, então a gente vai dizendo o que é que significa aqui. Então, prontos para ir? Vamos lá, paralelo entre Adão e Cristo. Aqui, de 12... deixa eu voltar aqui, que eu já estou ainda em 1 Coríntios. 5. Vamos ler. Melhor coisa que a gente faz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele acabou de expor as bênçãos da justificação. E ele agora vai dizer com que base essas bênçãos nos chegam. A resposta dele é que nós estamos unidos a Jesus, que fez certo o que Adão fez errado. Cristo é o nosso cabeça e o nosso representante, e é através dele que Deus introduz na realidade do mundo perdido um novo mundo, uma nova realidade, uma nova possibilidade de existência, que é a justificação, a vida eterna, a vida no Espírito, a vida com Cristo. E o que Cristo fez supera e conquista o que Adão fez. O segundo homem, o último Adão, é mais poderoso do que o primeiro. E ele faz certo o que o primeiro fez errado. Portanto, a humanidade, na verdade, se constitui de dois grupos. Os que estão ligados a Adão e os que estão ligados a Cristo. A pergunta é, no cinturão de quem você está segurado? Esse é o ponto. A quem você está unido? Por nascimento você já nasce unido a Adão e herda tudo dele, que é seu pai. E pela fé em Cristo Jesus, nós nos unimos a ele e dele herdamos todos os benefícios que ele conquistou na cruz e na ressurreição. Então, no final, a pergunta que importa é essa: a qual desses nós estamos ligados, finalmente? Vamos ver como é que Paulo aqui faz esse paralelo. Primeiro, ele faz uma comparação do efeito
das ações de Adão e de Cristo, que vai do verso 12 até do verso 17, e no meio tem um parênteses. E faltou Paulo terminar uma comparação. A gente tem que perdoar Paulo, né, aqui, né? Veja só, no verso 12 ele diz, portanto, esse portanto aqui introduz a explicação, né? Ele está querendo explicar por que é que nós temos tudo isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, essa é a primeira parte da comparação. Ele está falando de Adão. Adão, o pecado e, consequentemente, a morte entraram no mundo por um só homem. Quem foi esse homem? Adão, quando lá no jardim ele desobedeceu a Deus. Porque Deus disse, no dia em que você comer, você certamente morrerá. Na hora que ele desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo. Ele aqui não entra na questão onde estava o pecado então. Né? De onde vem o mal? Paulo não está discutindo essas questões. Está assumindo o pecado como uma realidade que entra no mundo a partir da transgressão do primeiro homem. E com o pecado vem a morte. Porque o pecado separa o homem de Deus. E essa separação provoca a sua morte física, espiritual e eterna. Então, vem o pecado é o cavalo. E a morte é a carruagem. Ele está puxando. Onde vai o cavalo, a carruagem vai atrás. A carroça vai atrás. Entrou o pecado, entrou a morte. Os dois entraram no mundo, através de Adão. O outro lado da comparação ficou faltando. Isso é o que chama de anacoluto. Anacoluto é quando Paulo começa a falar de um assunto, ele diz, primeiro, então aí você já fica esperando o segundo e o terceiro. Ele nunca dá o segundo e o terceiro. Ele diz, primeiro, tal, e ele entra, faz uma digressão, e às vezes ele volta para o assunto lá na frente, e às vezes não volta mais. Né? Então são chamados anacolutos de Paulo. Então há vários desses nas cartas dele, né? Então faz parte da sua humanidade. Não é que é um erro, é simplesmente que é uma informação que, pela supervisão do Espírito Santo, não foi dada. Não é? Então é o caso aqui, está faltando a segunda parte da comparação. Porque devia ser assim, ó. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim por um só homem entrou a vida e a justificação. Não devia ser a segunda parte? Só que ele não faz. Né? Ele simplesmente explica que uma vez que a morte entrou, verso 12, ela também passou a todos os homens. Uma vez que Adão abriu a porta, todos os homens que vieram depois dele também ficaram sujeitos ao pecado e à morte. E ele dá razão, porque todos pecaram. Em que sentido todos pecaram? A maior parte dos exegetas concorda que Paulo está dizendo aqui, porque todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão. Então, por isso que a morte passou para todos. A morte é um fenômeno universal porque nós somos filhos de Adão, porque Adão abriu a porteira, abriu a jaula do leão, e o leão entrou e pegou todos. Ele quebrou o frasco com vírus, usando uma linguagem mais moderna, né? Adão quebrou o frasco com vírus e o vírus infectou a humanidade toda. Por ele é que entrou. E nós todos estamos sujeitos a isso. E aí ele aproveita para fazer, né, eu até coloquei entre parênteses aqui, 13 e 14, ele explica então por que as pessoas morrem sem a lei. Porque até o regime da lei, ou seja, até que a lei fosse dada no Monte Sinai, através de Moisés, havia pecado no mundo, mas o pecado, ele concorda, não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, ou seja, todos morreram, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque Adão pecou contra um mandamento claro. Você não pode comer da árvore. Então, mesmo aqueles que não pecaram contra um mandamento claro, Paulo deve estar pensando aqui nos pagãos, não é? Nos gentios, eles morreram a si mesmo. Por quê? Porque eles foram infectados pelo pecado e pela morte, como consequência do pecado de Adão. Não é que eles não tenham culpa. Paulo já demonstrou a culpa deles no capítulo 1 e dos judeus no capítulo 2. Mas agora nós sabemos o motivo pelo qual eles não conseguem obedecer. O motivo pelo qual eles rejeitam é porque eles são pecadores,
são corrompidos desde o nascimento, são rebeldes contra Deus como Adão foi. Adão abriu a porta para a corrupção da raça humana. Então, essa é a primeira comparação, né? Ele está comparando aqui o efeito das ações. Então, a desobediência de Adão abriu a porta para a entrada do pecado e da miséria no mundo. Aí ele continua, explica então, e essa é a razão pela qual o pessoal morreu antes da lei. E aí agora ele volta no verso 15 e 17, a comparação dos efeitos das ações. Então, 15, 16, 17, aqui em resumo, você já pode ver na tela, o resultado da desobediência de Adão foi condenação, verso 16, e morte, verso 17. Mas o resultado da obediência de Cristo foi justificação e vida. Vamos ler. 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por que é diferente? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos aqui é todos, não é? No contexto, né, pela ofensa de um só morreram muitos. É porque esse todos são muitos, né? É uma grande multidão. Então ele chama de muitos, mas na verdade é todos. Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muitos aqui é muitos mesmo. Não é todos. Porque se fosse sobre todos, todos seriam salvos. Não é? Então, o que ele está fazendo é uma comparação dos efeitos. Uma comparação do resultado da atitude de Adão e de Cristo. Se pela ofensa de Adão todos morreram, a graça de Deus é muito maior. Não vai permitir que todos eles morram, porque em Cristo Jesus muitos serão salvos. Ou seja, o pecado e a morte não triunfarão finalmente, porque de entre estes que morrerão, e morreram, e estão morrendo, Deus tem muitos são salvos pela mediação de Jesus Cristo. É claro, pela pregação do Evangelho, né? E pela aceitação. No verso 16, a comparação continua. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Essa é uma comparação interessante. O julgamento de Deus foi pronunciado sobre a raça humana por causa de um pecado. Mas a graça de Deus veio sobre a humanidade por causa de muitos pecados. A comparação aqui é essa, né? O julgamento veio por causa de um pecado, mas a graça veio por causa dos muitos pecados cometidos pela humanidade. Então, ele está comparando o efeito dos dois atos. Ainda no verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da vida reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a morte reinou no mundo, dominou o mundo e matou a todos por causa de Adão, por causa de Cristo foi introduzido o reino da vida, o reino da graça. E ele haverá, e a graça haverá de reinar na humanidade também. Então, aí, dos versos 12 a 17, você tem a comparação dos efeitos da ofensa de Adão e da obediência de Cristo. E aqui, de 18 a 19, ele fala como é que esses atos trouxeram as devidas consequências. Em resumo, a ofensa e desobediência de Adão trouxe condenação e tornou as pessoas pecadores, mas a justiça e a obediência de Cristo trouxe justificação e fez com que as pessoas se tornassem justas. Verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, todos aqui é todos, não é? Por uma só ofensa, que foi aquela lá no paraíso, veio o juízo de Deus sobre todos os homens. Aqui está muito claro o que a gente chama da imputação da culpa. Quando você nasce, você já nasce debaixo do juízo. Você já nasce como parte de uma raça que está debaixo do juízo de Deus. É por isso que eu disse, se você pergunta, o que é que você faz para ir para o inferno?
precisa fazer nada. Você já nasce debaixo do juízo. O juízo já foi pronunciado sobre a raça humana. Então não há possibilidade nenhuma de salvação, a não ser na mediação de Jesus Cristo. E ele continua aqui, não é? Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça é esse? A morte do Filho de Deus, o segundo homem, o último Adão, nosso representante na cruz do Calvário. Por esse ato de justiça veio a graça sobre todos. Todos aqui é muitos. Todos aqui é muitos. Porque se veio sobre todos, todos serão salvos. Não é? Então todos aqui é muitos. Para a justificação que dá vida. Ele usa todos, porque ele quer dizer todos aqueles que crerão. Né? Todos aqueles que receberão essa justificação. Verso 19. Porque como pela desobediência... já vi, né? Pronto, terminou essa comparação. O verso final, 20 e 21... aliás, deixa eu só... Eu tentei esquematizar aqui numa tabelinha pelos versículos, porque é tão entranhada essa comparação, né? E a gente procura separar e organizar, e ninguém consegue fazer uma tabelinha direita. A minha também não é boa, não. Mas está aí. No verso 12, a comparação entre Adão e Cristo. No verso 12, pecado e morte entraram e passaram a todos, ficou faltando o outro lado, eu já disse. 15, pela ofensa de Adão morreram muitos, Cristo, por sua obediência, a graça abundou sobre muitos. Em 16, o julgamento de todos veio por um só pecado, de Adão para a condenação. E no 16, a graça veio através de Cristo, por causa dos muitos pecados, para que houvesse justificação. No 17 diz que pela ofensa de Adão reinou a morte. No 17 diz que pela obediência de Cristo muitos reinarão em vida pela abundância da graça. No verso 18 diz que pela ofensa de Adão veio juízo sobre todos. No verso 18 diz que pelo ato de justiça em Cristo veio a graça sobre todos, todos aí muitos, para a justificação. No 19, por sua desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, muitos aí é todos. E 19, por sua obediência, a obediência de Cristo, muitos se tornarão justos, muito aí é muitos. Então é isso, em resumo, o que Paulo está dizendo aqui. Propósito da lei, 5 de 20 a 21, restam esses dois versículos. Aqui, Paulo está respondendo a seguinte pergunta: se a perdição e a salvação, então, giram em torno de Adão e de Jesus, qual o motivo de Deus ter dado a lei nesse período intertestamentário? Se somos perdidos em Adão e salvos em Cristo, para que a lei? Né? Resposta de Paulo: para que avultasse a ofensa. Verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que ficasse clara a ofensa, para que os descendentes de Adão vissem o efeito, o estrago que foi causado. A lei é aquele raio-x. A lei mostra aquilo ali, a lei ela caracteriza o pecado, ela provoca, ela traz o pecado a lume. Não sei quem já teve furúnculo, né? Furúnculo é uma desgraça. O pior é aquele carnegão que fica lá. Para você tirar aquele carnegão, tem uma pomada feita por um negócio de peixe aí, um óleo de peixe. Quem lembra essa pomada? Você passa aquela pomada ali e aquela pomada, ela chupa aquele carnegão, né? Tira aquele... coisa nojenta, né? Antes do almoço. Né? Então, a lei ela faz isso, né? Ela extrai o pecado, ela traz o pecado a lume. É igual aquele gerente, né, de um hotel. O dono do hotel tinha feito um hotel maravilhoso, com parede de vidro, tudo era de vidro, até era todo de vidro, assim, às margens de uma rua, né? E aí o gerente novo chegou assim, fez uma análise da situação de risco, chamou o chefe e disse: chefe, com todo respeito, o senhor não acha que é muito perigoso? O senhor tem um hotel aqui, todo de vidro, aqui nessa rua, passa muita gente, por que o senhor não coloca a placa? É proibido jogar pedra no vidro. Tá bom. Nunca tinha tido qualquer acidente. No dia seguinte em que botou a placa, é proibido jogar pedra no vidro, o que é que aconteceu? A lei provoca, né? O pecado, igual aquela freira que disse para os meninos lá na escola: não vão ler o livro de Cantares de Salomão, é um livro erótico, né? Não precisa dizer o que é que os meninos foram ler quando acabou as aulas, né? Então, a lei, ela avulta o pecado, ela provoca, ela caracteriza, ela mostra. É por isso que Deus deu a lei, para que os filhos de Adão percebessem o estrago. Porque quando eu leio os 10 mandamentos, que revelam o padrão de Deus, a santidade de Deus, o que é justo e o que é certo,
E eu comparo com minha vida e digo, de fato, eu sou filho de Adão. Como o pecado me estragou. Como o pecado me destruiu a minha moral, abalou minha vontade, endureceu minha consciência, cegou os meus olhos. Eu tenho padrões duplos, sou inconsistente, incoerente, hipócrita, egoísta. A lei veio para mostrar isso aí. É isso que Paulo está dizendo. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Da mesma forma que o pecado reinou pela morte, a morte é uma realidade que todos nós vamos enfrentar, mas pela ressurreição do Senhor Jesus, mediante ele, assim também a graça reinará pela justiça para a vida eterna. Essa é a esperança da glória, na qual nós nos gloriamos. Essa é a nossa firme convicção. Amém? Bom, conclusão. Aqui nesse capítulo, Paulo expõe os seguintes pontos. O pecado, a condenação e a morte de toda a raça humana é decorrente da desobediência, ofensa, transgressão de Adão, o primeiro homem. É por isso que aqueles que viveram entre Adão e Moisés morreram, pois pecaram em Adão, afora seus próprios pecados, como está em Romanos 1 e 2. Mas em Cristo, o segundo homem e o último Adão, a graça sobrepuja a ofensa, e mediante a sua obediência, a obediência de Cristo, Deus concede em abundância a vida eterna a muitos. A lei veio apenas para caracterizar o pecado que já existia antes. Esse é o resumo do capítulo 5 e tem algumas aplicações. Primeira, aos que pensam que Gênesis de 1 a 3 é figurado, lenda ou mito. Eu queria que você hoje revisse talvez o seu namoro com essa teoria, porque ela parece respeitável porque é defendida por cientistas. Lembra que a teoria da evolução é uma teoria, como tal ela está sujeita à revisão, já passou por 3, vai passar por outra, porque ela simplesmente não consegue responder a toda a realidade. Não há incompatibilidade ou dificuldade nenhuma entre nós, pela fé, aceitarmos o que está em Gênesis de 1 a 3, que Deus de fato fez o ser humano a partir de um só, criado do pó da terra, e também a nossa mente, a nossa capacidade acadêmica e científica. Muitos cientistas de renome e de peso são crentes fiéis em Jesus Cristo. Talvez haja alguém aqui que pensa que nós nascemos neutros, uma espécie de tábula rasa, uma folha em branco, inocentes e sem pecado nesse mundo. Não é? A gente olha para o filhinho que nasce, bebezinho, né? Que coisinha linda, é um anjinho, a gente fala assim, né? Eu não sei o filho de vocês, mas a primeira palavra que meus filhos aprenderam foi não. A segunda foi, é meu. Então, eu não sei o filho de vocês, mas os meus e o nosso, né, foi assim. Bom, só não foi pior porque tem o DNA da Minca, mas senão... Talvez haja alguém aqui que não entende porque mesmo os que nunca ouviram serão condenados. Eu já expliquei no capítulo 1 a questão da revelação natural. Eles não são inocentes. Eles têm a revelação de Deus. E agora o capítulo 5 traz mais um elemento para a nossa compreensão. Eles estão perdidos não somente porque eles rejeitam a revelação natural, mas porque eles são filhos de Adão, estão debaixo do juízo de Deus. É o resultado do pecado original, o fato de que Adão foi o nosso representante, que sua falha trouxe consequências sobre nós. Também, talvez haja alguém aqui pensando que, de alguma forma, se pode contribuir para a justificação e a vida eterna. Se Romanos 5 não convenceu você do contrário, eu não sei o que vai convencer. É muito claro que a salvação, ela se baseia, ela vem por um homem, e esse homem não é você. Não é você, não é. Não é. Pelo ato de justiça dele na cruz, ele desfez, ele introduz no mundo uma nova possibilidade, um novo modo de existência, essa nova humanidade de homens celestiais, filhos de Deus, nascidos de novo, que têm o Espírito, justificados com Deus, que têm acesso a Deus, reconciliados com Deus, que têm a experiência do amor de Deus. Isso é introduzido por Jesus, que é cabeça de uma nova raça, que é a igreja, os redimidos, os salvos em Cristo Jesus. Então, fora dele, não há
qualquer possibilidade de salvação. Você não tem como se merecer diante de Deus ou merecer dele alguma coisa, qualquer coisa que você faça. Cabe-lhe reconhecer que você é filho de Adão, se arrepender pelos seus próprios pecados, já que você não pode se arrepender do pecado de Adão, se arrependa dos seus próprios, só aí você já tem bastante pano para as mangas. Peça perdão a Deus, se humilhe, reconheça que você não merece nada de Deus, que se ele lhe mandar para o inferno, ele está sendo nada mais do que justo, e pela fé receba gratuitamente o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o caminho do Evangelho, por isso que ele é para todos, judeus e gentios. E por último, esse ponto aqui vai ficar mais claro amanhã, quando tratarmos do capítulo 6. Veja já a importância do conceito de nossa união com Cristo, como sendo a base não somente da salvação, mas é também a base da santificação e da futura glorificação. Aqui no capítulo 5 nós somos introduzidos a esse conceito da união nossa, mística, com Cristo, cabeça da nova raça. E isso vai ter efeito não somente para a justificação, que é o que nós vimos agora, mas também para a nossa santificação. Como é que eu vivo nesse mundo? De onde é que eu tiro o poder para vencer o pecado? Resposta: pela minha união com Cristo. Pela minha união com Ele. É que eu venço o pecado. Veremos isso amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos orar nesse instante, encerrando então. Ó Deus, que coisa maravilhosa é o plano da salvação. Quão profundo, misterioso, sábio, que desafia toda compreensão e capacidade de explicação. Nós nos ajoelhamos, nos quebrantamos diante de Ti e da majestade, Senhor da redenção, e Te damos graças, porque mesmo sem compreendê-la em todos os detalhes, podemos ser alvos da Sua bênção, podemos ter paz contigo, acesso a Ti, certeza da glória, da esperança, gloriarmos-nos nas tribulações, experimentar o Teu amor e nos reconciliar contigo. Tudo isso por causa de Jesus, o segundo Adão, o segundo homem, o último Adão. Bendito seja o teu nome pelo teu Filho, que quis se tornar um de nós, para iniciar assim um novo povo que te serve, um povo para o louvor da tua glória. Abençoa os que aqui se encontram, que ainda não compreenderam a gratuidade, a majestade, a extensão do Evangelho. Que seja uma semana de bênção em sua vida, em nome de Jesus.